Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Braga do canal Cura Web. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React. Nessa aula, então, a gente vai aprender a como construir o nosso bottom do card que a gente vem construindo durante as aulas. Então, o bottom, o que seria? Ele seria essa parte de baixo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que seria o header, né? Que seria aqui a imagem, o título, o body, que são as informações, e o bottom, as informações de baixo. Então a gente vai construir esse componente bottom. Então vamos iniciar pensando da seguinte maneira. Aqui a gente está dentro de um card. O bottom ele é uma coisa que faz parte do card. Então a gente pode criar o bottom dentro do card, certo? Porque ele vai ser usado só no card e em mais nenhum lugar. Então a gente pode organizar melhor nosso código pensando dessa forma. Então vamos colocar aqui bottom info. Vamos escrever aqui os dois arquivos que a gente está utilizando por toda a nossa aplicação, que são os index e os styles. Legal. Então aqui no nosso bottom a gente vai escrever um pouco de código. Vou colocar aqui import react from react import. Vou vir aqui no card e pegar esses ícones, tá? E utilizar dentro do nosso bottom também. Então eu copiei, vou colar aqui. Vou também colocar aqui um import container, porque eu vou querer fazer um CSS utilizando os style de components, então eu tenho que ter esta importação. A gente já fez em outros componentes e já sabemos como funciona. E aí eu vou criar o meu componente propriamente dito. Vou colocar aqui const bottom info. Na verdade, eu vou colocar export const, que é como está ali no GitHub, para não ter nenhum conflito quando vocês forem consultar o código. Então, vou colocar aqui content history false. Este content e history são as props. Então, como a gente aprendeu numa aula anterior aí, as props, quando eu instancio esse componente, eu posso passar dados que serão refletidos aqui dentro. Então, eu faço isso via props. Essa aqui é uma maneira abreviada aí, uma maneira mais resumida de se fazer isso. E aqui nesse history, o que acontece? A gente vai utilizar isso um pouco mais para frente em algumas outras aulas e eu vou explicar o porquê do history, qual a função dele. Mas esse valor de false quer dizer que é o valor default dele. Então, caso o history tenha algum valor que venha aí de um componente Py, ele vai ter esse valor do componente Py. Se ele não tiver nada, por padrão, ele é false, tá? Então, é basicamente isso. Continuando aqui dentro do nosso container, temos um return. Vamos ter aqui o container que vai ser o container aí do nosso estilo, que mais para frente a gente vai fazer também. Então vou colocar aqui um history, vou instanciar aqui. Se o history for true, então eu vou receber aqui o fa_jedi com class name icon. E se o history for falso, eu vou receber um fa globe americas com class name icon. Legal. Depois, quando a gente finalizar isso, eu vou ter aqui embaixo uma div com dentro dela tendo um parágrafo com o content, que é a minha props ali em cima, e aqui eu vou ter um class name
content, certo? Content, ok. Salvando, verificando, só um minutinho. Aliás, vamos voltar. Fazendo isso, a gente já sabe que não vai ter nada. Por quê? Porque não importamos o nosso bottom aqui. Então, eu vou importar o meu bottom info. Deixa eu jogar isso aqui lado a lado, porque aí eu vou explicar um conceito para vocês, bastante importante. Quando eu coloco aqui export const, eu tenho que importar desta maneira. Se eu tivesse isso aqui, por exemplo, const e export default bottom info, eu poderia importar desta maneira, certo? Eu vou deixar dessa maneira, que é como está lá no código, mas vocês têm essas duas opções. Então eu vou colocar aqui import bottom info from bottom info. E aqui embaixo eu vou colocar aqui remover, né, no caso, estes H1. Então aqui eu vou remover e aqui também. E aí eu vou colocar o seguinte, colocar aqui e aqui, escrever ao mesmo tempo para a gente ganhar tempo. Bottom info, temos aqui dois componentes. Se ele estiver checado, então ele vai ser um bottom info com o content, tá vendo aqui? O content home word. Se não, ele vai ter o content history. Beleza, então vamos ter aqui history. Aí eu tenho esse history que precisa ser true ou false, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o primeiro, o history, como sendo true. Vou salvar e vou verificar aqui. Opa. Render of bottom info. Bottom info, export const. O que está acontecendo aqui? Container. Entendi. Aqui no nosso styles a gente não tem. Então tem que colocar import container. Não. Import styled from styled components, export const container styled div duas classes, beleza? Agora sim. Agora temos aqui o home word e o history, beleza? Então fizemos aí o nosso componente. Por enquanto os estilos estão bem, praticamente não tem, a gente não está se preocupando com isso, mas em breve nas próximas aulas vamos começar a fazer isso também, beleza? É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e divulgue para os amigos. Valeu, até a próxima.